O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, programa Esporte Entre Amigos. Com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Tico Feirense e na técnica Gabriel Santana. Dá meus boa noite também, meu amigo Maguila San, o diretor técnico da Nave Mãe, Rádio Mix Bahia, 89.9, a estourada de toda a região. 18:05, boa noite, meu amigo. Zezito Oliveira. Boa noite, Galego. Boa noite, galera da minha querida Berimbau. Estamos aqui mais uma vez nesse bate-papo legal do programa Esporte Entre Amigos. Hoje falando, como sempre, de futebol pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo e também Campeonato Baiano. Daqui a pouquinho tudo que foi de notícia no mundo internacional, nacional da nossa região. Hoje saiu o sorteio da Copa do Brasil. Bahia, Itabuna, Jacuipense já conhece seus adversários na Copa do Brasil. Lembrando que o Vitória só entra na terceira fase. Tudo sobre o Campeonato Baiano, enfim. Daqui a pouco no Esporte Entre Amigos, começar aqui com o América. O América, pai de Minas Gerais, mesmo no rebaixado, ele faturou 90 milhões em menos de um ano, com negociações de jogadores. A América fatura quase 90 milhões em menos de um ano, com venda de jogadores. A venda de jogadores é uma das grandes fontes de receita do América, que já protagonizou negociações milionárias, principalmente envolvendo jovens, revelações da base. Em menos de um ano, o clube faturou 86,8 milhões com a venda de 5 atletas. Arthur, em abril de 2023, o América concluiu a venda do lateral direito Arthur, revelado pelas categorias de base do clube. O jogador, que na época tinha 20 anos, foi negociado por 7 milhões de euros, mais de 38 milhões na cotação da época. O Coelho, contudo, recebeu em julho 75% do valor da venda de Arthur, quase 28 milhões na cotação da época. Além disso, o clube ficou com 10% de participação em uma transferência futura. O Vitor Roque também assinou com o clube catalão até 2023 e rendeu boas cifras ao Atlético do Paraná, que ainda ficou com 20% dos direitos econômicos do atacante. A venda, que inclui valores bônus, tem cifra fixada em 40 milhões de euros, 213,4 milhões. Desse, o América recebeu 15%, porcentagem que o clube mineiro detinha sobre o passe do jogador. Ou seja, com o negócio, o América faturou 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais. Carlos Roberto, revelado pelas categorias de base do América, o atacante Carlos Roberto, de 21 anos, foi vendido ao Botafogo no início de 2024. Após um ano de empréstimo, o clube carioca decidiu pela compra em definitivo do jogador. A negociação foi em torno de 5 milhões, sendo que o América ainda manteve 40% dos direitos econômicos do atacante. Em 2024, Carlos Alberto vai receber a primeira oportunidade no futebol internacional. O jogador foi emprestado ao RWD, o Molenbeek, time de John Textor, dono da SAF do Alvinegro Carioca, na Bélgica. E teve outro aqui, o Breno, né? Negociado com o Sharwal Riley de Dubai, dos Emirados Árabes Unidos. Destaque da base, ganhou destaque em 2023. Enfim, são vários atletas. O Mastriani, que foi o último aí agora, ele que foi, começou deixando, é artilheiro do Brasil com 6 gols, foi vendido por 9 milhões e 800 mil. O artilheiro, né? Mastriani deixou a América em alta com 55 jogos. No Alviverde ele marcou 28 gols. Então o América, né, uma fábrica de revelar jogadores. E nisso tudo aí, em menos de um ano, o América já faturou 90 milhões de reais em atletas que você não vê
muitos nomes. Eu sou muito badalado. Lembrando que o centroavante da seleção brasileira, né, saiu do América. O centroavante, o Pombo, que faz o gol que... O Richarlison foi jogador do América. Saiu das divisões de base do América. Quando eu vi o Richarlison pintando no América ali, eu vi as partidas do Richarlison, falei, esse aí vai ser um grande jogador. E está sendo um grande jogador, o Richarlison. E o América aí, parabéns ao América, né, Zezito Oliveira, por revelar bons jogadores aí. Isso serve de exemplo para Bahia e Vitória, que no passado foram grandes reveladores de jogadores de base. E eu tenho a impressão que hoje as divisões de base de Bahia e Vitória não estão mais naquele nível de antigamente. Eu não sei se... Eu acredito que seja... Eu não sei, porque nível de investimento tem. A divisão de base do Bahia tem instalações bastante sofisticadas lá no Fazendão, tem campo para treino, tem... Tudo que um time de futebol precisa, lá tem para uma formação de clube de base. O Vitória também, no mesmo caminho, só que até agora, pelo menos nesses 3 últimos anos, Galego, aqui do futebol baiano, de Bahia e Vitória, eu acho que foram poucos jogadores que se revelaram, não foi? Pouquíssimo. O Vitória estava com um jogador aí, esqueci até o nome agora, o lateral esquerdo, foi vendido pro Flamengo. Da divisão de base, 16 anos, acho que é o Juan, um negócio. É um nome assim meio estranho. Daqui a pouco a gente vai puxar quem é esse jogador da divisão de base do Vitória que foi vendido. Pouquíssimo, não tá mais como antigamente, que diretamente, né? Era direto a gente ver jogador de Bahia e Vitória saindo aí para o futebol nacional e até mundial. E que fique de exemplo para os dirigentes de Bahia e Vitória que revelar jogador de base, todo mundo sabe que dá dinheiro. E com lesão no joelho e previsão de retorno dos gramados apenas na próxima temporada, Neymar, ele mesmo, o mancheteiro, foi convidado para a comemoração dos aniversários de Romário, que completou 58 anos ontem. E o atacante do Al-Hilal da Arábia Saudita participou das celebrações na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e ganhou a manchete nos jornais estrangeiros em função de sua aparência. Aqui Neymar, deixa eu ver, o craque nas redes sociais, com as suas condições físicas, escreveu que a partir da repercussão da figura do atacante, e mais aqui, que eu vi aqui, Neymar, pronto, aqui é o caso. Neymar chegou na festa cercado de seguranças, andando normalmente, ele pousou para as fotos ao lado de Romário, e em um vídeo é possível ver o momento em que Romário está no palco e agradece pelo microfone a presença do jogador. Falou, Neymar tá aí, pá, com a galera, e foi bastante aplaudido. E o baixinho disse que o jogador do Al-Hilal também subiu no palco em outro momento, ficou junto com o cantor Belo, que se apresentava na festa, depois sobrou o microfone para Neymar, que cantou, fez tudo que ele tinha que fazer. Então, tava no ambiente dele, galera. Tava no ambiente fazendo dele, o que ele a gosta, praia dele, que ele gosta. Junto com o Romário, que foi sempre a praia de Romário também aí, futsal, essas coisas todas, né? Bela e companhia. Bela e companhia limitada. Neymar tá aí curtindo a vida dele. Toda. Neymar cheio de dinheiro, ele tá nem aí, não tá nem aí pra nada. Importante que ele esteja bem, né? A contusão dele foi séria. Esperamos também que ele esteja se recuperando normalmente, porque Neymar, com o Edinaldo aí, né? E junto com o Dorival, vai ser uma peça útil para a seleção brasileira. Se ele estiver bem, tecnicamente, fisicamente, a gente sabe que bola ele sabe jogar. Agora o problema todo do Neymar é extra-campo. O problema campo do Neymar são as farras, que também não me interessa, problema dele, pessoal dele, mas temos aí uma Copa do Mundo em 2026, onde o Brasil precisa se recuperar. A gente não admite uma seleção brasileira com tanto tempo sem ser campeão de uma Copa do Mundo. Então é inadmissível essa situação da nossa seleção, mas o Neymar tá aí, ele sabe o que faz, maior de idade, vacinado. Esperamos que o Neymar se recupere para poder trazer alegrias para a nossa seleção. 18h13, como um desabafo de Diego Rosa e luta de Thiago Ribeiro alertam para cuidados com a saúde mental. Aos 21 anos, volante do Bahia cogitou abandonar o futebol ao ser vaiado dentro de campo. Já o atacante venceu a depressão após 8 anos. Especialista discute tabus, causas e tratamentos. O futebol profissional é uma carreira considerada curta, que pode durar no máximo 15 anos, ou nos casos mais longevos, ultrapassar 2 décadas. Recentemente, no entanto, um jogador brasileiro pensou em desistir da profissão aos 21 anos, após ter sido vaiado em campo. Foi o caso de Diego Rosa, volante do Bahia, que muitos antes de virar jogador profissional
já precisava lidar com a alta expectativa. O desabafo de Diego Rosa aconteceu em pleno janeiro branco, mês de conscientização sobre a saúde mental. O relato do volante, através das redes sociais, chama atenção para os cuidados diante de um ambiente nocivo e que pode implicar no futuro dos atletas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país da América Latina com mais casos de depressão. O mapeamento aponta que 5,8% da população sofre com a doença, o que equivale a 11,7 milhões de pessoas. No mundo da bola, um estudo de 2020 da Federação Internacional de Jogadores Profissionais de Futebol indica que 38% dos jogadores de futebol de alto nível sofrem depressão ou ansiedade. Em um elenco com 25 atletas, 3 deles podem relatar esse problema. Um deles foi Thiago Ribeiro, atacante com passagem por grandes clubes do Brasil, como São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, além do Cagliari, da Itália. Dono de uma carreira de sucesso com título mundial, ele foi mais uma vítima de uma doença silenciosa, a depressão. Então, o Thiago Ribeiro, ele passou 8 anos sofrendo dessa depressão. Atualmente, hoje, ele tem 37 anos, defende o Catanduva, clube que disputa a 3ª divisão paulista. Ele lutou por 8 anos contra a depressão até se recuperar plenamente. Já no caso de Diego Rosa, ele foi tratado com uma joia nas categorias de base e vendido ao Grupo City, por 30 milhões em 2020. Quando tinha 20 anos, o volante passou por clube de menor expressão, na Bélgica e Portugal. Na equipe baiana, porém, não se firmou e conviveu com as críticas da torcida. O episódio mais doloroso aconteceu com as vaias no dia 18 de janeiro deste ano, na derrota por 1-0 para o Itabuna entre a equipe na temporada. Acho que não foi Itabuna, botou aqui Jiquié, né? Foi contra o Jiquié. O site está informando dia 17. O atleta foi preparado para esconder o sofrimento, para esconder seus sentimentos. Então o atleta vai suportando, chega no clube com um sorriso, mas a alma ferida, diz Michele Hilska. É aquela situação, gente. Todos os jogadores, na maioria deles, aí tem 10 tem 3 aí que sofrem depressão. No mundo inteiro, tanto jogadores, pessoas famosas e até gente, seres humanos, normais, tá sujeito a passar por esse tipo de situação. O Thiago Rodrigues foi, o Thiago foram 8 anos passando esse sofrimento todo. E não pense que é fácil, não. Você tá com um problema ali, dorme com problema e acorda com problema. Mas você tem que se apegar muito a Deus, primeiramente a Deus e a família, que é o ponto-chave. Se você não tiver uma situação boa dentro de sua casa, de sua família, a coisa pega. Então aconteceu com o Thiago Rodrigues e agora com o Diego Rosa. Esperamos, que o Diego Rosa se recupere, porque a coisa não é fácil, Zezito Oliveira. Aí o torcedor pode pensar assim, mas o cara tá bem, o cara ganha bem e tudo, mas, gente, problema psicológico é outra coisa. O cara pode estar com bem muito de dinheiro, pode estar milionário, rico, mas quando bate no psicológico, meu amigo, aí não tem dinheiro que resolva o problema. Então, é muita perseverança, acreditar muito em Deus e procurar apoio de psicanalistas e médicos especialistas para quando a pessoa conseguir superar essa situação. Senão a pessoa comete uma loucura e tem gente que se suicida. Com certeza. E líder do Campeonato Baiano com 9 pontos em 4 partidas, Vitória colocou 4 jogadores na seleção da 4ª rodada da competição. O time dos 11 melhores foi divulgado nesta terça-feira pela Federação Baiana de Futebol e pela TVE, que é detentora dos direitos de transmissão do Baianão. O zagueiro Wagner Leonardo, o volante William Oliveira, o atacante Yuri Castilho e o centroavante Alejandro e o técnico Léo Condé entraram na equipe. O Jequié com o goleiro Marcos, o lateral esquerdo, Esperto, botaram aqui Esperto Júnior, mas acho que tá errado aqui. Eu acho que o nome deve ser Expedito Júnior, viu? E o atacante Kainan. E foi o segundo time com mais jogadores. O Bahia vem na sequência com o lateral direito Cicinho, o volante Jean Lucas, o zagueiro Rafael Salles do Jacobina e o meio atacante Reninha do Itabuna completam a seleção da 4ª rodada do Campeonato Baiano. E dessa forma, a equipe ficou escalada da seguinte maneira:
No gol, Marcos, Cicinho, Rafael Salles, Wagner Leonardo. E tá aqui escrito Espeto Júnior, mas é Expedito Júnior. William Oliveira, Jean Lucas, Yuri Castilho e Reninha. Alejandro, Cainan. E vale destacar que a seleção da rodada do Campeonato Baiano são eleitas pela equipe da TVE, que é a detentora do direito do Campeonato Baiano de Futebol Galego. E Vitória e Atlético têm maiores invencibilidades como mandante entre times da Série A. Os dois jogos do Vitória, sem perder em casa em 2024, ajudaram o clube a alcançar uma marca importante. O rubro-negro baiano não sabe o que é perder no Barradão há 15 jogos e é a equipe que tem a maior sequência invicta nos seus domínios entre os 20 times da Série A, ao lado do Atlético Paranaense. A diferença entre os dois times é o aproveitamento, enquanto o Leão tem 12 vitórias e 3 empates em 7 meses, 93% de aproveitamento. O Furacão soma 7 triunfos e 8 resultados de igualdade. Desde julho do ano passado, 64% de aproveitamento. Então tá aí Atlético Paranaense e o Vitória tem esse aproveitamento como mandante jogando dentro de seu domínio. 18 horas e 20 minutos, tem comercial? Tem comercial. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson.
O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Você está procurando uma empresa de mineração de confiança e qualidade aqui na região? Então venham a Pedreira Bastos, a melhor opção para você que precisa de materiais como gravilhão de 3/4, 5/8 e 3/8, britas de meia e 7/8, pó de pedra, brita graduada simples BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Temos diversos tamanhos e tipos de pedras para atender a sua necessidade. A Pedreira Bastos fica localizada na rodovia BA 052 sem número, distrito Governador João Duval, em Feira de Santana. Fácil de chegar e com ótimo atendimento. Ligue agora mesmo para o 75-3011-2754 ou 759-8262-4124 e faça o seu orçamento sem compromisso. Pedreira Bastos, a empresa baiana de mineração de sua confiança, a sua parceira na hora de construir. Vem pra cá, Júnior Bispo, conhecido como Júnior do Pau Seco, é um amigo da comunidade. Você sabia? Júnior Bispo, lá da comunidade do Pau Seco, sempre está disposto a ouvir e colaborar na medida do possível. Ô Júnior, um forte abraço a Júnior do Pau Seco. Olha, e o Júnior falou, mas vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Júnior manda um abraço a todos os ouvintes do maior programa esportivo de Feira de Santana e região. É o programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. Vem pra Mix, vem pra cá. Mix Bahia FM. Eita, show de bola! Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, de volta às 18h27. Vocês que queiram mandar seu áudio, manda seu áudio aqui pro número da nossa rádio, é esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. 18h28. Mandar um abraço, meu amigo João Pintado. Alô, João Pintado, grande desportista aí no distrito de Humildes. Alô, Carlos Rosa. Saudade do seu áudio, viu, Carlos Rosa? Carlos Rosa que mora aqui em Birimbau. Alô, Carlos Rosa, um abraço. Meu amigo Ailton Fiapo, rei das galinhas caipira, aí no distrito de Humildes. Zeca do Fumo.
e a sua esposa Pro Florenice aí na Rua do Fogo, em Humilde, Zezito. E nessa terça-feira a CBF sorteou os vários confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, viu? Que acontecerá entre os dias 21 e 28 de fevereiro. Além dos 80 clubes que começaram a competição, 2 equipes já estão classificadas para a terceira fase. E entre elas está o Vitória, que conseguiu esse direito após a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Após terminar o primeiro semestre de 2023 fora das semifinais do Campeonato Baiano, na 6ª colocação, o Leão precisava vencer a Série B do Brasileirão para conquistar uma vaga na Copa do Brasil de 2024. O título rubro-negro veio no fim da 36ª rodada após vitória contra o Novo Horizontino e o empate contra Guarani e Criciúma. No total, o time do técnico Léo Condé somou 78 pontos em 38 rodadas, 7 a mais que o Juventude, que foi o vice-campeão brasileiro da série da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, Galego. É a Copa do Brasil que já definiu aí a sua primeira fase, né? Bahia já conhece adversário, Jacuipense e Itabuna, e os 40 jogos aqui na íntegra. Aqui tá aqui Souza da Paraíba e Cruzeiro, o grupo 1, grupo 2 Petrolina de Pernambuco e Cascavel, chave 2, grupo 3 Anápolis e Tombense de Minas Gerais, grupo 4 Nova Venécia do Espírito Santo e Botafogo de São Paulo, chave 3, que é o grupo 5 Cianorte do Paraná e Corinthians, grupo 6 Olaria do Rio de Janeiro e São Bernardo de São Paulo, chave 4, grupo 7 Humaitá do Acre, Sampaio Corrêa do Maranhão, grupo 8 Maranhão do Maranhão e Ferroviário do Ceará, grupo da chave 5, grupo 9 Fluminense do Piauí e Fortaleza, grupo 10 Manauara do Amazonas e Retrô de Pernambuco, grupo chave 6, grupo 11 Porto Velho de Roraima e Remo do Pará, grupo 12 River do Piauí e Piranga do Rio Grande do Sul, chave 7, grupo 13 Real Noroeste, Espírito Santo e Cuiabá, grupo 14 Audax do Rio de Janeiro e Portuguesa do Rio de Janeiro, um clássico, chave 8, grupo 15 13 da Paraíba e ABC, grupo 16 Grêmio Sampaio Corrêa de Roraima, Grêmio Sampaio Corrêa de Roraima versus Brusque de Santa Catarina, chave 9, grupo 17 Maringá do Paraná e América de Minas, grupo 18 Independente Independente, né? E Amazonas de Manaus, chave 10, grupo 19 Operário do Mato Grosso e Operário do Paraná, grupo 20 Vila Nova de Minas e Aparecidense de Goiás, grupo 11 chave 11, grupo 21 Motoclube do Maranhão e Bahia, tá aí Motoclube Bahia, grupo 22 Português e Santice e Caxias, chave 12, grupo 23 o Trem e Esporte, Trem do Amapá, grupo 24 Muricy de Alagoas e Confiança Sergipe, chave 13, grupo 25 Marcílio Dias, Santa Catarina e Vasco da Gama, grupo 26 Água Santa e Jacuipense, chave 14, grupo 27 São Luís do Rio Grande do Sul e Ituano de São Paulo, grupo 28 Costa Rica de Mato Grosso e América do Rio Grande do Norte, chave 15, grupo 29 União do Mato Grosso e Atlético de Goiás, grupo 30 Real Brasília, Distrito Federal e São Raimundo de Roraima, chave 16, grupo 31 Rio Branco do Acre e CRB, grupo 32 Atlético de Minas e Volta Redonda do Rio, chave 17, grupo 33 Águia de Marabá do Pará e Curitiba, grupo 34 Capital de Tocantins e Tocantinópolis do Tocantins, um clássico, chave 18, grupo 35 Operário de Várzea Grande, Mato Grosso, Criciúma de Santa Catarina, grupo 36 Itabaiana de Sergipe, Brasiliense do Distrito Federal, chave 19, grupo 37 Ásia de Alagoas e Internacional, grupo 38, que é o grupo do Itabuna da Bahia e Nova Iguaçu, chave 20, grupo 39 Iguatu do Ceará e Juventude, e grupo 40 Jipará de Roraima e Paysandu. Então tá aí os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Desejar aqui boa sorte aos nossos clubes da Bahia, Zezito. E além do Vitória, entram na terceira fase da Copa do Brasil o Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, que disputarão a Libertadores, e o Atlético Paranaense, classificado via brasileiro no ano passado, e o Goiás, campeão da Copa Verde, e Ceará, campeão da Copa do Nordeste. Então a Copa esse ano, Copa do Brasil, tá de primeira, viu? Primeira mesmo, vai ser bastante disputada.
Com certeza. E o Vitória relaciona apenas 2 titulares. Ó, torcedor. Vitória relaciona apenas 2 titulares para duelo contra o Jequié. Após vencer a Juazeirense por 3-0 no estádio Manuel Barradas, o Sport Clube Vitória volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Jequié no estádio Valdomiro Borges, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. O Leão lidera a competição com 9 pontos, 2 na frente de Bahia, Barcelona de Ilhéus e Juazeirense, que completam o G4. Para a partida, o técnico Léo Condé vai poupar quase todos os titulares. Apenas o zagueiro Camutanga e o volante Dudu foram relacionados. O restante será poupado para não ter desgaste e lesão, visando a estreia na Copa do Nordeste, no domingo às 16 horas, diante do Altos, em Teresina. Dos 5 jogadores que foram promovidos ao elenco profissional após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o treinador relacionou o zagueiro Renato, o volante Edenilson e o atacante Fábio Soares. Com as ausências dos titulares, o Leão deve promover as estreias de alguns reforços, como o goleiro Muriel, o lateral direito Raul Cáceres e o zagueiro Cristian Zapata, entre outros. Então tá aí, Vitória tem elenco, tem que mexer, tem que rodar mesmo, e vai ter um compromisso lá com o Altos do Piauí pela Copa do Nordeste, né, antes desse jogo pelo Campeonato Baiano contra o Jequié ali. às 18h35, e Bahia oficializa a saída do meio-campista empréstimo de atacante. O Sport Clube Bahia oficializou nesta terça-feira a saída de 2 jogadores, um deles o atacante Everton, que não estava nos planos da comissão técnica e foi emprestado ao Londrina novamente até o fim do ano. Quem também se despede, mas de forma definitiva, é o meia Patrick Veron, que tinha vínculo até 31 de janeiro, mas não chegou a um acordo para renovar o acerto, né? Para renovar o acerto com o Bahia. Acertou com o Kawasaki Frontale, clube da primeira divisão do Japão. O tricolor baiano manterá 40% dos direitos econômicos do atleta. O Bahia acertou um novo empréstimo do atacante Everton para o Londrina até o final da temporada. Pelo tricolor, Everton atuou em 15 partidas e marcou 2 gols. Outra saída, mas em definitivo, é do meia Patrick Veron, que vai para o Japão, Zezito. 18h36. E o Patrick Veron, que não disse para que veio, né? Ele chegou a atuar em alguma partida aqui? Ele teve, é um jogador talentoso, um jogador que teve algumas chances, depois ficou no banco de reserva, mas é um jogador futuro, né? Um jogador, um talento da divisão de base. Ele é sobrinho do Edinho, né? Campeão brasileiro. Tô lembrado, aquele sobrinho do Edinho. Filho de Evaldo, conhecido como Evaldo Bocão. Patrick Veron, lateral direito, né? Ele joga, me parece que ele joga lateral direito. Ele é meia. Ele é meia atacante. 18h36. E Bahia recusa a proposta de clube mexicano por atacante. O Sport Clube Bahia recusou nesse sábado uma proposta do Pumas, do México, pelo atacante Ademir, de 28 anos, que atualmente é reserva da equipe. De acordo com a informação do jornalista Vene Casagrande, o clube mexicano ofereceu cerca de 2,5 milhões de dólares, algo em torno de 12,3 milhões, por 85% dos direitos econômicos. O valor seria pago em 4 parcelas. O Bahia recusou nesse sábado uma proposta feita pelo Pumas, né? E o Ademir, ele vai continuar no elenco. O Ademir, que é natural daí de Ademir Silva Santos, natural de São Paulo. Então o Bahia não aceitou a proposta. 4 parcelas, né? Deixa o jogador aí. Vamos ver o que é que o Ademir, né? Eu acho que tem muita coisa a dar na equipe do Bahia ainda, né? O Ademir, ele é um cara que perde muitos gols, né? Ele naquele jogo contra o América ali, quase que o Ademir ia ser responsável pela queda do Bahia. Se o Bahia não vence o Atlético Mineiro aí, ele ia levar essa culpa pelos gols que perdeu lá contra a América de Minas. E detalhe, o América de Minas foi o time que o revelou. E quem viu a Ademir atuando pelo Atlético, o cara jogava muito bem no Atlético. Não sei por que chegou no Bahia, ele parece que esqueceu de jogar bola. Mas isso acontece com todos os jogadores. Também o ambiente, a mudança de cidade, o ambiente de treino, tudo isso influi no bom desempenho do jogador. 18h38, o zagueiro busca repetir sucesso dos colombianos no Vitória. Com passagem pelo Milan, da Itália, e também pela seleção da Colômbia, disputando 2 Copas do Mundo, o zagueiro Cristian Zapata
é o jogador mais experiente do atual elenco do Esporte Clube Vitória. Aos 37 anos, o defensor chega ao clube buscando se tornar mais um colombiano a fazer história pelo Leão, como Aristizábal, Viafra e Santiago Prelis. Sim, esses colombianos tiveram linda história aqui no Vitória. Foram muito bem. Venham também essa ideia de fazer as coisas da melhor maneira, fazer história com Vitória, conquistar muitas alegrias. Farei o possível para que tudo dê certo, disse o jogador. Natural de Padilha, Colômbia, Cristian Eduardo Zapata Valência surgiu no Deportivo Cali da Colômbia, chamando a atenção da Udinese da Itália. Foi contratado pelo clube italiano em 2005, ficando por 3 temporadas. Teve uma rápida passagem pelo Villarreal da Espanha em 2011, antes de retornar à Itália para defender o Milan. Disputou 170 jogos em 7 temporadas pelo time rubro-negro e marcou 5 gols. Então tá aí, o Zapata tem tudo para fazer história aqui no rubro-negro baiano, Zezinho. E os 2 jogos do Vitória sem perder em casa em 2024 ajudaram o clube a alcançar uma marca importante. O rubro-negro baiano não sabe o que é perder no Barradão há 15 jogos e é a equipe que tem a maior sequência invicta no seu domínio entre os 20 times da Série A, ao lado do América Mineiro. A diferença entre os 2 times é o aproveitamento, enquanto o Leão tem 12 vitórias, 3 empates em 7 meses, com 93% de aproveitamento. O Furacão soma 7 jogos e 8 resultados de igualdade desde julho do ano passado, com 64% de aproveitamento. Esse recorde ainda é reflexo da campanha histórica na Série B do ano passado, que terminou com o primeiro título nacional do Vitória. E a invencibilidade começou a ser construída no dia 28 de junho de 2023 contra o Sampaio Corrêa, pela 14ª rodada após a última derrota do time em casa contra o Criciúma. E de lá para cá foram 13 jogos da Série B e 2 do Campeonato Baiano. A equipe do Vitória, sem perder dentro de casa, fazendo uma bela campanha dentro do Barradão, galego. 18h40, tem comerciais, tá aqui o Gabriel me puxando aqui, tem comerciais. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo, e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau.
Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele WhatsApp 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Você está procurando uma empresa de mineração de confiança e qualidade aqui na região? Então venham a Pedreira Bastos, a melhor opção para você que precisa de materiais como gravilhão de 3/4, 5/8 e 3/8, britas de meia e 7/8, pó de pedra, brita graduada simples BGS, matacão, pedra marroada e pedrisco. Temos diversos tamanhos e tipos de pedras para atender a sua necessidade. A Pedreira Bastos fica localizada na rodovia BA 052 sem número, distrito Governador João Duval, em Feira de Santana. Fácil de chegar e com ótimo atendimento. Ligue agora mesmo para o 75-3011-2754 ou 759-8262-4124 e faça o seu orçamento sem compromisso. Pedreira Bastos, a empresa baiana de mineração de sua confiança, a sua parceira na hora de construir. Vem pra cá, Júnior Bispo, conhecido como o Júnior do Pau Seco. É um amigo da comunidade. Você sabia? Júnior Bispo, lá da comunidade do Pau Seco, sempre está disposto a ouvir e colaborar na medida do possível. Ô Júnior, um forte abraço a Júnior do Pau Seco. Olha, e o Júnior falou, mas vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Júnior manda um abraço a todos os ouvintes do maior programa esportivo de Feira de Santana e região. É o programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. Vem pra Mix, vem pra cá. Mix Bahia FM. Eita, show de bola!
Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, de volta às 18 horas 48 minutos e os áudios chegaram aqui agora, viu? Temos áudio aí, vamos lá, boa noite. Boa noite, Esporte Entre Amigos, Ronaldo, Zezito, Nailton, Galego. Estou aqui sempre ligado, meu irmão. Eu vi observando aqui a situação do jogador Daniel Alves. Vai ser julgado dia 5, 6 e 7, 3 dias, rapaz, para resolver a situação dele, do estrupo aí da menina lá da Espanha, né? Que coisa, viu? Eu acho que ele tá enrolado no chale da doida, viu? Complicada a situação de Daniel Alves. E vocês falando aí a respeito dos suicídios, de depressão, essas coisas, eu lembrei também até de aquela jogadora de vôlei, acho que é Valesca, alguma coisa, esqueci o nome, há alguns meses atrás. Foi comprovado que ela estava com problema de depressão e se jogou do 17º andar no edifício lá em São Paulo, né? É isso aí, meu irmão. Depressão é uma coisa seríssima. Um abraço, querido. Ronaldo Alves. Esse programa Esporte Entre Amigos, meus amigos Jailson, Zezito, Oliveira e Gabriel. Pois é, domingo o Bahia tem um jogo difícil, né? Não tô nem contando esse jogo do Barcelona aí. Mas o jogo de domingo é mais esperado aí da galera, né? Depois desse jogo de domingo contra a equipe do Sport, o outro jogo mais esperado é o Bavilha 18. Um jogo pegado, jogo difícil, o Sport também é uma equipe também que tem suas qualidades. Então o Bahia não vai achar dificuldade. Já amanhã, né? Amanhã 19h15, o Bahia enfrenta a equipe do Barcelona aí na Fonte Nova e obviamente não vai escalar o time principal. O Rogério Ceni já deixou claro que vai rodar a equipe, porque quer descansar justamente pelo fato do jogo contra a equipe do Sport no domingo, pela abertura da Copa do Nordeste. O Vitória tem um jogo também complicado, né? Jogar fora na Copa do Brasil sempre é difícil, porque as equipes elas dão tudo de si, porque é o momento de arrecadar um dinheiro, né? De aliviar suas contas. E o Vitória vai encontrar muita dificuldade nesse jogo dele lá fora, né? Esperando se os dois conseguem passar de fase aí. E no Baiano, os dois estão bem, né? Vitória é o líder, o Bahia está logo atrás. Eu acho que essa decisão de liderança, ela vai acontecer mesmo no Bavi. Quem ganhar o Bavi aí vai disparar, o Vitória abre 5 pontos. Se manter aí os dois vencendo, o Vitória abre 5 pontos ou o Bahia passa ele. Então, vai ser mais um atrativo para o Bavi. Se acontecer, como a gente está pensando, né? O Bahia e o Vitória vencer seus jogos aí antes do Bavi, pelo Baiano. Um abraço a todos, que todos com Deus aí e boa noite, meus amigos. 18h51, tá aí meu amigo Carlos Rosa. Sinceramente, viu, Carlos Rosa, você falou tudo mesmo aí, né? É complicado essa situação. A Valesca, né? Ela se jogou mesmo lá do 17º andar. Depressão não é brincadeira. E o Ronaldo Alves é aquilo. E a expectativa, Ronaldo Alves, e a todos aí torcedores do Bahia e Vitória, é do Bavi dia 18. Nunca foi tão aguardado esse Bavi, mesmo sendo campeonato baiano. Nunca foi assim uma expectativa, nunca se criou uma expectativa por esse Bavi, porque as contratações de Bahia e Vitória, o pessoal quer ver lá o Weston Ribeiro, quer ver o Luan podendo estrear no Bavi, né? Então a expectativa é muito grande aí para esse jogo dia 18, Zezito Oliveira. E eu acredito, Galego, que esse Bavi desse ano aí vai bater recorde de arrecadação, viu? De público e de arrecadação. Então, mas vamos passar aqui para manter o torcedor atualizado. A classificação do Campeonato Baiano depois da 4ª rodada. Aí temos a equipe do Vitória em primeiro lugar com 9 pontos, depois vem o Bahia com 7, em terceiro lugar vem o Barcelona também com 7, em quarto o Juazeiro também com 7, em quinto a equipe do Jequié com 6 pontos, em sexto lugar o Itabuna com 5, em sétimo o Bahia de Feira com 4 pontos,
Em oitavo, o Atlético de Alagoinhas também com 4. Em nono, o Jacobina com 4. E na lanterna, a Jacuipense com apenas 3 pontos, Galego. A Jacuipense, ela tem que abrir os olhos, porque ontem tomou 3-1 do Itabuna. O Itabuna se recuperou, está aqui na 6ª colocação. E a Jacuipense é a lanterna. Esperávamos, né, muita coisa da Jacuipense. Jacuipense tem 3 pontos. Ainda tem alguns jogos ainda aí para terminar essa primeira fase. Jacobina tem 4 pontos. O Atlético de Alagoinhas também não está fazendo uma boa competição. Tem 4 pontos. Bahia de Feira também tem que se recuperar na competição. Enfim, aí a situação está já em alerta, né? Para essas equipes aqui. Eu vou dizer aqui, tá tudo meio que embolado, né? Do Jiquié até o Jacuipense. A diferença do Jacuipense e do Jiquié são 3 pontos. Enfim, então eles têm que ficar em alerta, esses times aí, para não poder descer aí para a 2ª divisão do Campeonato Baiano, Zezito. 18h54, 18h54. Temos aqui, Rogério Ceni faz a avaliação do seu estilo de jogo à frente do Bahia. Após a pré-temporada na Inglaterra, o time principal do Sport Clube Bahia estreou em 2024 na goleada de 5-0 sobre o Jacobina, na Fonte Nova. E depois venceu o Bahia de Feira por 2-0 na Arena Cajueiro. Mesmo com reforços chegando, o torcedor já consegue observar um pouco do que será o esquadrão na temporada. Com um meio de campo bastante técnico, com o quarteto Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro. O técnico Rogério Ceni fez uma avaliação do estilo de jogo do Bahia nesse início de temporada e frisou que, como o time está sendo montado com jogadores mais criativos, ao invés de destruidores de jogo, vai sofrer bastante quando tivessem a bola, mas acredita que com o tempo a equipe estará preparada para superar as adversidades de cada duelo. Do jeito que foi montado, sem a bola, esse time vai sofrer bastante. Precisamos ser protagonista do jogo. Claro que no Baiano é mais fácil, mas vamos tentar aprender e evoluir para estar preparado mais para frente. Vamos crescer, temos que melhorar algumas movimentações para isso. Quero tentar manter isso para o ano inteiro. Não faz sentido tentar algo no Campeonato Baiano que não vai ser usado lá na frente. Claro que mudam peças, algumas formações. Isso é de acordo com o adversário, mas a estrutura, espero que a gente possa evoluir, melhorar para ter a bola mais rápida e depois controlar. O Rogério tá certo, né? Não vai fazer parâmetro do Campeonato Baiano. Vejamos que contra as equipes mais fortes, as equipes se abrem. E aí o Bahia, claro e evidente, vai melhorar essa criação no seu poder de meio de campo e ofensivo. Claro que ele falou aí, não tem um jogador como o Pitbull, como o Gregory, como o Rezende, que está machucado, o Acevedo, para poder destruir. Mas, com o tempo, né, a equipe do Bahia vai aprender a jogar com esses mesmos jogadores aí e a ter função. Tem um Tassiano, que também gosta de marcar, está machucado. Eu espero, né? Já voltou de lesão, acho que joga aí no outro jogo aí contra o Bahia. Então a expectativa é muito grande, Zezito Oliveira, com esse quarteto aí, o Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli e Everton Ribeiro. E o Campeonato Baiano Feminino de 2023 já tem participantes, formato e data definida. Com 8 clubes na disputa pelo título estadual, os jogos vão ser realizados entre 30 de julho e 1º de outubro. E a CBF já disputou a tabela do torneio. E participarão do torneio do Campeonato Baiano Feminino as equipes do Astro, Atlético, Bahia, Jacuipense, Leônico, Lusaca, Redenção e Vitórias, que são os postulantes ao título de campeão baiano no ano de 2023. E o jogo de estreia será no próximo dia 30, às 10 horas, lá no Barradão, em Salvador. Vamos falar de futebol feminino aqui na região, na nossa Bahia. Eu lembro muito do Flamengo de Michelinho, né? Que foi o pioneiro aí. Eu acho que foi o pioneiro no futebol feminino. O Flamengo aí, né? Do diretor, o dono, o Michelinho. Então tá aí, Casa Grande. Tem uma matéria aqui, mas não sei se vai dar tempo, do futebol chinês. Né? Falência de empresa mostra fim de projeto milionário do futebol chinês. Nos tempos em que a China ocupava o papel hoje desempenhado pela Arábia Saudita e tinha um campeonato nacional suficientemente rico,
para atrair jogadores consagrados da Europa, nenhum nome impunha mais respeito que o Guangzhou Evergrande, o clube propriedade da Evergrande, uma gigante do setor imobiliário, que teve ontem a falência decretada pela Justiça depois de acumular mais de 300 bilhões, cerca de 1,1 trilhão em dívidas, chegou a vencer 7 edições consecutivas do campeonato. Então tá aí, vamos dar mais detalhes amanhã sobre o futebol chinês, que esperava crescer mundialmente, mas a queda, né, veio a falência aí depois dessa grande empresa lá do futebol chinês. 18h58, queremos agradecer aqui a audiência de todos vocês, né, tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, galera do Berimbau, galera de Humildes e região. Amanhã estaremos aqui com mais um esporte entre amigos. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. O seu canal alternativo na internet. Portal de comunicação Humildes Online. Às 19h. E pra bugar sua mente, pane no sistema. Teuzinho tem sentimento. Seresta do novinho, viu? E ela vem toda na frente, pulseira da Pandora, tirando meia hora da cara das invejosas. Dois flash ela nem posa, sabe que é gostosa e que de qualquer ângulo fica maravilhosa. O problema é que essa morena dá pane no meu sistema, coração curto-circuito. Até faz eu repensar o meu lema de sem perco 99,99 da pose de vagabundo. Diz que não quer ser só um esquema, é que com ela é tudo ou nada, e o pior que eu quero tudo. Dilema que tá tirando meu sono, a razão grita que não, mas o meu coração tá surdo. Meu lema é zero apego, mas tapete no arrego, só basta lembrar dos beijos com gostinho de quero mais. Ela chegou de um jeito, desconfigurou inteiro esse meu psicológico, e agora o que é que faz? Coração do maloqueiro, rodo nem tava ligeiro, e pra mostrar que tá blindado nem sempre é ser sagaz. O problema não é dinheiro, é o coração otário, que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai. Pode tá cheio de piranha na opção do bololô, ela não sai da minha mente, não importa onde eu dou. Se perguntar se tom, eu digo que nada mudou. Quem conhece um maloqueiro sabe que o pai rodou. Rodou nas curvas da bandida que já manja e manipula coração como Mega Express. Ator nem se mete e faz travessuras que são tipo Kama Sutra, que se a mente não surta o coração que enlouquece. Rodei nas curvas da bandida que já manja e manipula